Oi, pessoal, tudo bem? Vamos fazer uma leitura de tarô bem especial hoje. Esses dias estão sendo muito intensos no sentido de uma abertura de portais desse nosso mundo para o outro mundo, né? Entenda como você entender isso. A gente teve na terça-feira, dia 31, muitas culturas comemoram Halloween, sobretudo, né, a norte-americana, que fala sobre o dia que está aberto esse portal sobre o mundo entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, né? Na sequência veio o dia primeiro, em que a gente comemora, né, 1º de novembro, o dia de Todos os Santos. E hoje, né, que eu tô postando esse vídeo no dia 2 de novembro, o dia de finados, o dia dos mortos, que também na cultura norte-americana, né, mas entenda por América do Norte, México, nós temos, né, uma festa talvez a mais popular de todos eles, que é o Dia dos Mortos, né? Então nós vamos ver o que que esse lado de lá tem de importante para nos dizer e que pode nos auxiliar na nossa caminhada evolutiva. Então eu peço que vocês não se concentrem em nenhuma questão específica, que vocês estejam abertos para vocês entenderem a mensagem que vier na minha mesa da maneira mais compatível possível, sem tentar ficar direcionando para onde que é, né? Acho que conforme a leitura for fluindo, a gente vai entendendo, certo? Eu vou começar então a leitura com o Rider-Waite-Smith e vamos ver o que que esses portais, né, de conexão desses dois mundos tem para nos trazer. Nossa, viraram muitas cartas. O dia tá extremamente úmido, aliás, o dia não, os dias, né? Minha casa parece que tá vertendo água. E aí o deck fica todo grudadinho. Inclusive, eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir leque e retirar as cartas. Vamos lá. A primeira. Uau! O Hierofante, ou o Papa. Uma carta, talvez a carta que mais fala sobre espiritualidade no tarô. Que sensacional, gente. Nossa, cheguei a ficar arrepiada. Vamos ver o que mais. O 9 de paus, uma carta que olha, uma carta que fala, isso pode ser tanto no aspecto positivo quanto negativo, sobre autopreservação, sobre se proteger. Saindo com uma carta que fala tão fortemente de espiritualidade, pode estar falando de proteção espiritual. Inclusive, proteção espiritual que você precise ir buscar. Sabe? Fazer uma limpeza espiritual na sua casa. Cavaleiro de Paus. Paus é o naipe da espiritualidade. Limpeza na casa de vocês podem fazer com sal grosso, com anil, com proteção, né? Fazer com palo santo. Eu tenho aqui, ó, a minha banheirinha, que é cheia de palo santo. E o mago. O mago, gente. Forte, hein? Fundo do deck. Rainha de espadas. Gente, o que eu tô vendo aqui? Eu já vou falar uma outra coisinha do fundo do deck, tá? Que eu gosto de ver sempre as 3 últimas. Mas o que eu tô vendo aqui? Eu tô vendo, primeiramente, né, a necessidade de vocês, isso talvez não seja para todos, mas para alguns é importante fazer essa proteção espiritual. Então, fazer limpeza espiritual da casa, se conectar com seus guias, né, pedir proteção efetivamente. Quem, né, sei lá, por exemplo, participa de alguma religião, como por exemplo a Umbanda, imantar guias, sabe, se proteger mesmo.
sabe? E eu vejo que se vocês se conectarem efetivamente com a espiritualidade, vocês muito capazes de cocriarem a realidade que vocês estão esperando cocriar. A realidade que vocês querem cocriar. E eu sinto muito forte aqui, gente, como se vocês estivessem sendo acompanhados efetivamente por entidades ou guias que querem cocriar alguma coisa na sua vida. Eles não vão cocriar, né? Quem vai cocriar é você, mas eles querem te auxiliar nesse processo. E no sentido de falando, acorda porque tá em cima da hora, como se já estivesse passando da hora, sabe? Então eles estão nessa pegada cavaleiro de paus, que é o cavaleiro da ação, da iniciativa, do vai, do faz, do não deixa pra depois. E como saiu uma sequência muito importante de cartas, eu vejo que para muitos de vocês é como se vocês tivessem... O cavaleiro, ele tem uma missão, né? Ele sai em missão. Tanto que, né, eu tava lendo sobre que no baralho comum a gente não tem o cavaleiro, né? A gente tem o rei, a rainha e o pajem, né? O valete. Porque o cavaleiro sai em missão, então ele saiu em missão. Então, como essa ideia de sair em missão é como se o que vocês têm pra realizar não é pouca coisa, não. Inclusive, por não ser pouca coisa, que vocês estão tendo um auxílio tão próximo da espiritualidade. E por isso, essa ideia de buscar muito fortemente a proteção. Inclusive, gente, se você já está tentando desenvolver alguma coisa, principalmente no campo da espiritualidade, e a coisa não tá indo, talvez a espiritualidade não está deixando deslanchar ainda, porque você ainda não tá com a sua proteção bem feita. E a hora que você começar a desenvolver essa atividade, talvez tentem parar você. Então, por isso, e como que tentam parar você? Através de ataques. Então, você precisa estar com a guarda muito bem protegida, espiritualmente falando. Então, vou dar um exemplo. Digamos, né, igual eu que trabalho com tarô, né? Você quer começar a fazer leitura de cartas, você tá tentando fazer isso, mas a coisa não vai. Talvez essa situação de a sua proteção não está muito bem feita. Então, até mesmo para te proteger, para te preservar, eles não estão deixando a coisa aí. E outra coisa, né, que eu queria comentar que eu vi aqui no fundo do deck é que saiu dessa maneira aqui, ó. Que eu gosto de ver, que eu gosto de ver as três últimas, né? Saiu a Rainha de Espadas de frente com o Rei de Paus. E no meio deles, essa carta que fala sobre esperar o tempo das coisas. Você já fez a sua parte, você já fez o que tinha para fazer, e agora você tem que aguardar o tempo das coisas. Aqui, então, aguardar o tempo para este rei e esta rainha se conectarem. Então, aqui pode ser até uma mensagem extra. Pode ser uma mensagem extra, né? Falando de uma conexão de vida amorosa aqui. Uma conexão, mais uma, né? Onde há reciprocidade. Mas também pode estar falando que essa conexão aqui, ela pode ser uma conexão amorosa, mas o que se percebe aqui é que talvez essa conexão também venha no sentido de desenvolver essa atividade aqui, sabe? É como se você fosse, através de um relacionamento afetivo, amoroso,
você vai conseguir começar a desenvolver isso, como se vocês fossem desenvolver em conjunto. Pedi uma linha de clarificação com o tarô mitológico. Tá uma mensagem forte, hein, gente? Clarificando o hierofante, veio a sacerdotisa. Em alguns decks ele se chama sumo sacerdote, porque ele é um sacerdote. E aí veio a alta sacerdotisa. Gente, é a espiritualidade. E ouso dizer, talvez isso acabe tirando muitas pessoas da leitura, mas ouso dizer que é alguém para desenvolver um trabalho com a espiritualidade. E tem que aproveitar esse portal que está se abrindo nesses dias, que é aí que a coisa vai rolar, entende? Que a coisa vai acontecer. Olha só. A carta do enforcado, o dependurado. E saiu clarificando o 9 de paus. Então, uma carta de autoproteção. Às vezes pode dizer não fazer nada porque estou me protegendo das situações. E a carta da estagnação. E lembra que eu falei que essa situação, talvez, ela já está em cima da hora de acontecer? Já está meio que quase que passando da hora de acontecer? Por isso que a espiritualidade está agindo com pressa? Aqui talvez vocês estejam amarrados, estejam estagnados e a coisa precisa fluir, a coisa precisa andar. É como se você veio para desenvolver uma missão, né, que eu falei, desenvolver algo aqui nessa existência e já era para você estar desenvolvendo e você ainda não está. Ou, né, conforme eu falei, está, mas não da maneira correta. E aí eles estão tendo que segurar, porque senão vai dar tudo errado. E talvez, me veio isso forte na cabeça aqui agora, talvez já tenha dado errado em outras existências, em outras vidas. Então, por isso que eles não podem deixar que aconteça de novo, porque já se tem um histórico disso dando errado. Sabe, como se você fosse desenvolver, trabalhar esse lado da espiritualidade e deu ruim em outros momentos, sabe? Aqui caiu a carta do 4 de paus. A carta do 4 de paus fala de grandes parcerias. E é uma carta extremamente espiritual, né? Eu já falei isso em vários vídeos. Ela é uma carta de parcerias tão abençoadas que muitos consideram ela a carta da chama gêmea, da alma gêmea. E saiu aqui junto com essa carta que muito me lembra os seus guias e mentores, feito cavaleiros indo em direção, guerreiros indo em direção de desenvolver esse trabalho com você. Então, ó, os seus guias e mentores estão aqui, ó, desse jeito. Com as tochas empunhadas, em posição de tamo pronto, o barco em que a gente vai partir nessa nossa jornada já tá lá prontinho esperando a gente. É só a gente embarcar e ir. Eles já estão assim, gente. Eles já estão, como diz, já tô com roupa de ir. E se eles já estão com roupa de ir, reforço é algo que tá com urgência de acontecer. O último 10 de copas. Encontro perfeito, gente. Encontro perfeito. E saiu clarificando o mago. Então, vocês cocriando essa parceria. E aí eu reforço, gente. Aqui tá falando de uma parceria que pode ser entre você e seus guias. Pode falar de um porque essa carta fala de final feliz, um desfecho feliz para essa atividade, mas reforça essa ideia por conta do fundo do outro deck de que talvez uma parceria romântica esteja conectada com esse trabalho. Fundo do deck é a carta da torre. É como se a espiritualidade fala, ó, olha, isso aqui agora, gente, que eu vou... Nossa, o hierofante, de novo.
Isso aqui que eu vou falar agora, gente, e a força. Nossa, gente, nossa, que leitura! Isso que eu vou falar aqui agora, a torre. Quando que a torre vem na nossa vida? Quando algo precisa cair por terra. A estrutura não é sólida, não tem bases, e aí vem, e eu já falei isso até em outro vídeo, que eu não lembro quem que falou isso, eu vi em algum canal alguém falando, ou algum livro, não lembro, que o raio que derruba a torre, né? O raio é misericórdia, porque a torre tem que cair. Então, só que normalmente a torre não são eventos agradáveis, confortáveis, sabe? Vou dar um exemplo, né? Tipo, a torre é assim: você precisa desenvolver um trabalho, mas você não tem coragem de sair do teu emprego de carteira assinada, né? Porque você tem medo, óbvio, de, né, ficar sem o salário e tal. E aí a torre vem, né? O universo vem e tira teu emprego. E aí você entra em desespero porque você foi mandado embora, sem ter desenvolvido ainda outra atividade. Só que a espiritualidade fala, se a gente não tirar esse emprego dela, esse emprego dele, ele nunca vai desenvolver essa atividade. Só que daí você poderia ter desenvolvido em paralelo com o teu emprego e daí você não fez, a espiritualidade veio e tirou mesmo assim. E aí depois você tem que se virar nos 30 e desenvolver essa atividade depois de já ter sido demitido, né? Ou então um relacionamento que era para você terminar, você não termina, aí você é trocada por outra, sabe? Então, normalmente não são coisas que têm que acontecer, mas não são coisas agradáveis. E a espiritualidade falando, a gente já tá com roupa de ir. A gente não pode esperar mais. Então, nós estamos te dando um ultimato. Ó, nós estamos te dando um ultimato, né? Esses dois aqui que repetiu, que é o mesmo. Ou você vai de uma vez, ou você faz aí tuas guias, tua proteção e começa, ou a gente vai colocar uma torre na sua vida. E aí a torre não é agradável. Então, gente, só vai. E outra coisa, se tem outra pessoa envolvida nisso, lembra que eu falei que pode ser que essa atividade vá ser desenvolvida, vai ter alguma relação com a sua parte afetiva, então envolve outras pessoas. Se essa pessoa já tá no ponto de ir, ela não vai ficar sendo atrasada, a experiência dela sendo atrasada porque você tá dormindo no ponto. Essa pessoa vai sem você. E aí talvez essa seja a torre. Digamos, era para você conhecer aí um ser de luz aí, vocês se conectarem afetivamente, terem um relacionamento amoroso e desenvolverem isso. Só que você não vai, esse cara vai desenvolver isso de outra maneira e vocês dois não vão se conectar. E você vai deixar de ter essa conexão com esse ser de luz. Então, gente, vamos. Passou da hora, vamos. Mais uma linha de clarificação com o tarô dos anjos. Nossa, gente, tá uma leitura bem forte e bem clara, bem nítida. Ó, o 3 de fogo, que é o 3 de paus, né? Que é uma carta que fala sobre ir, sobre fazer. O 2 de paus, a pessoa ainda tá lá parada, tentando se decidir, vendo para onde vai, como vai. E o 3 de fogo já é a ação acontecendo. E uma coisa muito interessante no 3 de fogo é que em vários decks, e esse é um deles, a imagem é a seguinte: é uma, ou aqui no caso mais de uma pessoa, ou no caso aqui seres, né? No alto de uma colina, olhando lá para baixo, a ação acontecendo. Como se toda aquela ação que está se desenrolando lá embaixo é orquestrada por eles, ou por ele, né? No caso, no Rider-Waite-Smith, ele tá sozinho lá em cima. Então me dá essa ideia dos guias e mentores de vocês lá no alto, né? Porque a gente tem essa noção, né, de céu e tal no alto, né? Então só pra... A gente sabe que não é assim na realidade, mas só, né, pra essa ideia que a gente tem. Eles no alto, olhando e orquestrando toda a coisa acontecendo.
Abundância, as perspectivas são muito boas. Tenha paciência neste momento, faça planos a longo prazo. Nossa, gente, muito bom. As perspectivas são muito boas. E faça planos a longo prazo, ou seja, é algo que vem para ficar. Valete de terra. O valete de terra, ó, boas notícias sobre assuntos financeiros, vontade de fazer algo mais desafiador e uma nova área de estudo. Então, vai na direção desse novo, e valete de terra é trabalho, gente. Vai na direção desse novo com as mangas arregaçadas, porque você vai trabalhar, mas vai sem medo. Porque é algo, valete são inícios, né? É algo que você precisa de fato começar. E me veio muito forte vendo aqui esse ser elemental aqui, mas que aparenta ser uma pessoa bem jovem, como se fosse assim, é uma missão, uma atividade, algo que você veio para fazer. Você tá aqui nessa existência para isso. Se você não fizer, quando você for embora, voltar para a pátria espiritual, você vai voltar com a sua missão incompleta. Vai ter bastante trabalho? Vai. Talvez seja algo bem novo, algo que você está começando a lidar, ou talvez você nem começou ainda, está começando a se interessar. Sim, mas só vai, gente. Dez de ar, fim de uma situação difícil. Aceite a mudança e espere que as coisas fiquem melhores agora. Recuperação de uma dependência. Nossa, gente, veio muito forte aqui na minha cabeça agora. Muitos de vocês estão saindo de um período, ó, a roda, mudança total na vida, mudança de 180 graus na vida. Vocês estão saindo de uma situação, de um período que talvez tenha sido um período longo, talvez um período até de 10 anos aí, sabe, um período longo. Aqui com essa recuperação de uma dependência, em que vocês tiveram bastante sofrimento, porque vocês precisavam crescer muito. E você sabe por que vocês precisavam crescer muito? E por isso que vocês tiveram tantos desafios nessa fase, nesse período? Para desenvolver essa atividade aqui. Então, gente, é como se agora vocês tivessem se graduado. Já tá rolando a formatura de vocês. E se já tá rolando a formatura, você já se formou, não tem como você continuar aí nessa faculdade aqui, né? Você tem que ir pro mercado de trabalho. Vocês passaram com esse 10 de ar aqui, vocês passaram por momentos muito difíceis. Muito difíceis. Mas era uma preparação para vocês desenvolverem esse trabalho muito fortemente que é conectado com a espiritualidade que vocês vieram para desenvolver. Então, gente, uma outra coisa que se torna nítido é que se vocês não desenvolverem essa atividade, todo esse sofrimento vai ter sido em vão, vai ter sido perdido. Sabe? É como se você tivesse passado o ano todo sem se divertir, sem fazer nada de legal, só para passar dia e noite estudando para um concurso ou para um vestibular, né? E aí chegou o dia da prova, você se recusou a ir fazer. Então, todo esse um ano que você deixou de se divertir, que você viu seus familiares, seus amigos, seu namorado saindo curtir a vida e você não foi, e além de não ir, você não ficou em casa de boa, você ficou se matando de estudar, tudo isso foi em vão. Então é como se esses últimos tempos tão sofridos que vocês tiveram vai ter sido em vão se você não se lançar
nisso que você tem que se lançar. E repito, a espiritualidade já tá com a roupa de ir, só tá esperando vocês. Certo, gente? Que leitura maravilhosa, eu amei. Espero que vocês tenham gostado também. Convido todos vocês a se inscreverem no canal. Curta, comenta, compartilha. Diz aí se conectou com vocês, o que vocês acharam. E vamos que vamos, porque eu peguei essa leitura para mim também. Certo, gente? Um grande beijo e até mais. Tchau!